Eu falei no Twitter que se o Blade Runner de 1982, e especialmente o Final Cut, sobre o qual eu falei nesse vídeo aqui, diz muito falando pouco. E o 2049, que é a versão do Blade Runner de 2017, dirigida pelo Denis Villeneuve, fala e não diz muita coisa. E eu vou explicar nesse vídeo por quê. E fica ligado que no final desse vídeo eu vou fazer uma promoção com uma mochila de Blade Runner 2049. Então se você tiver aí, você vai saber como conseguir esta beleza aqui. Blade Runner 2049 é dirigido pelo Denis Villeneuve, de Os Suspeitos, de Sicário, de O Homem Duplicado e de A Chegada, que é um diretor que consegue criar um visual muito evocativo, que consegue criar imagens muito elegantes, muito bonitas, especialmente porque ele está trabalhando com o Roger Deakins, que é provavelmente o melhor diretor de fotografia trabalhando em Hollywood. E aqui é claro que não é diferente, eles conseguem ampliar os conceitos do Blade Runner original, ele consegue criar contrastes entre azul e laranja, como no original, mas aqui muito mais extremos, porque é claro que eles têm a correção do computador para ajudar a fazer isso. Certas cenas, certos planos que só de olhar, só pelo prazer estético, você já se sente transportado para aquele universo. Por exemplo, tem um dos cenários principais do filme que é em uma região montanhosa em que tem uma árvore que vai ser muito importante para o personagem do Ryan Gosling, tem uma cabana na qual ele vai tentar matar um replicante e que só de olhar para aquele cenário com aquele céu branco, com aquele visual pedregoso, cinza, e aí contrasta com o deserto laranja, onde ele vai encontrar outro personagem mais pra frente, e com a Los Angeles preta, encardida, suja, molhada. Eles conseguem criar um universo muito interessante. E a trilha sonora do Hans Zimmer, que eu até falei no Twitter também, que se na UFCS, que é a Associação de Críticos de Cinema da qual eu faço parte, tivesse uma categoria de trilha sonora na premiação que a gente faz no final do ano, eu não conseguiria decidir entre a trilha do Hans Zimmer para Dunkirk e a trilha do próprio Hans Zimmer para esse filme aqui, porque ele consegue criar uma trilha ambiente que é assustadora e que usa, na verdade, muito mais ruídos, muito mais sons que te deixam tenso, que te deixam angustiado do que música propriamente dita. Tem momentos em que parece que ele pegou motores de carros de Fórmula 1, enfiou dentro de uma tuba ou de um instrumento de sopro e mexeu com sintetizadores, engoliu aquilo e usa aquilo para gritar a trilha sonora em momentos de maior tensão, em momentos de maior desequilíbrio, e realmente é uma trilha que te deixa arrepiado. Só de ouvir aquela trilha, de olhar aquelas imagens, você já fica apreensivo com uma história que infelizmente não tem muito a oferecer, porque em primeiro lugar, se no filme de 82, um dos motivos que transformou o filme num clássico, um dos motivos pelos quais a gente está até hoje discutindo Blade Runner, é o mistério, é o enigma, é aquele negócio de você não saber, o Deckard é um replicante ou não é? O que aconteceu naquele universo? Por que se tornou daquele jeito? O que está acontecendo? Isso é um fator que esse filme agora perde completamente. Em 15, 20 minutos de filme, você já sabe exatamente tudo o que você precisa saber. É claro que no começo, nos 5, 10 primeiros minutos, o filme consegue ser silencioso, criar cenas oníricas até, que você olha e você entra naquele universo e quer saber o que está acontecendo, se situar naquele mundo, mas é muito rápido que ele começa a dar as informações, começa a revelar tudo e principalmente revelar muita coisa por diálogos expositivos, né? Se o filme original é um filme silencioso, é um filme que os personagens falam o mínimo possível, o Deckard é um personagem, por exemplo, que fala pouco, que mais olha, observa e executa, é um cara prático. E, de certa forma, o protagonista aqui, que é o Kay, vivido pelo Ryan Gosling, até tem a mesma personalidade soturna, a mesma personalidade observadora, mas os outros personagens falam o tempo todo e são diálogos, muitas vezes, que te informam o que tem que informar e também, sem falar que tem alguns personagens que falam diálogos simplesmente constrangedores. Por exemplo, vou citar uns aqui. Tem um momento em que o Kay, que é o protagonista vivido pelo Ryan Gosling, tá conversando com uma prostituta que ele encontra, ela olha pra foto e pergunta: "O que é isso?" E ele responde: "É uma árvore." "Nossa, mas que árvore bonita, eu nunca vi uma árvore na vida." "Sim, mas ela está morta." Que é um diálogo absurdo de cafona, de brega, de ridículo até. E isso acontece durante o filme inteiro. Por exemplo, o Ryan Gosling, o
Kay, que é o protagonista, ele é um caçador de androides, assim como o Deckard era no original, isso não é spoiler, e ele responde diretamente pra chefe dele, que é vivida pela Robin Wright. E tem um momento que ela chega pra ele com raiva, porque aconteceu alguma coisa que não estava esperada, e ela olha pra ele e fala: eu sou a única que consegue identificar dias fatídicos aqui? Kay, você não percebe que isso pode acabar com o mundo? Então, vários diálogos que você olha, até o personagem do Jared Leto também, que é o vilão do filme, e que é um personagem que fala sempre sussurrando, com uma expressão fria, e que é excessivamente cauteloso, porque ele quer dar essa impressão de vilão, calculista, e ele também tem frases do tipo: o que nós estamos fazendo que nós só dominamos 9 planetas até agora? Nós deveríamos estar dominando as estrelas. Então, o filme não só dá informação demais, ele retira esse elemento de suspense, de interesse, sabe? De a gente querer realmente saber e se sentir meio sem chão, como ele também tem diálogos que são tristes, são horríveis de ouvir, simplesmente por serem cafonas, por serem piegas, por serem até embaraçosos. O filme é longo demais, e quando você fala de ser longo demais, e quando eu falo disso, eu não estou falando justamente da duração em si, mas eu estou falando de como o filme tem todos esses minutos que ele tem. Então o filme tem quase 3 horas de duração, e você consegue identificar por que ele tem 3 horas de duração. Porque tem várias cenas ali que não precisavam estar no filme. Por exemplo, tem um momento que o Kay tá contando de uma memória que ele tem, e provavelmente aquela memória é uma memória implantada, a gente sabe disso, ele fala isso, ele sabe que ele é um replicante, e mesmo assim a personagem da Robin Wright quer saber a história, e ele começa a contar a história inteira, e o filme entra num flashback mostrando aquela história, que é uma história que, se é uma memória implantada, pra que a gente precisa ver a história inteira? A gente não tá necessariamente interessado em ver aquilo. As atuações, a maioria delas são competentes, então tem uma moça chamada Ana de Armas, que é a menina que faz uma espécie de holograma que serve de namorada e de dona de casa, mais ou menos ao mesmo tempo, pro Kay, e que ela consegue roubar algumas cenas por ser a personagem mais emotiva, a personagem mais sentimental do filme, mesmo sendo um holograma, ou seja, ela não é nem humana e nem uma replicante, ela é só uma representação visual daquele serviço, né, digital que o Kay está contratando. O Harrison Ford aparece no filme e ele também consegue criar através não só da expressão e da fisicalidade mesmo. Você olha pro rosto do Harrison Ford e você vê um homem muito mais cansado, um homem muito mais abatido do que aquele Deckard que a gente viu 30 anos atrás. Então, de forma geral, as atuações funcionam. O próprio Ryan Gosling consegue manter, né, um ar no ar, um ar de mistério, um ar de reserva. Mas, como eu falei, não importa se esses personagens têm atores bons, não importa muito se a atmosfera é uma atmosfera sombria, uma atmosfera que consegue ser evocativa, se a gente não tem mistério, se a gente não tem interesse no que vai acontecer, e é isso que nos prenderia aos personagens, ou então os seus conflitos, os seus dramas, que são dramas até interessantes, e a gente só entende o drama do personagem do Ryan Gosling no final do filme. Inclusive tem vários temas que o filme poderia abordar, mas que a impressão que dá é que ele não se interessa por nenhum deles, porque tem uma menção aqui, tem um vislumbre ali, mas na verdade ele não se apega a nenhum. Então ele poderia tratar de como as nossas memórias das pessoas que a gente ama são diferentes e são moldadas pela nossa cabeça e pela nossa própria personalidade do que as pessoas reais, e isso seria mais ou menos um reflexo de Solaris, do Tarkovsky. Mas o filme sugere isso numa cena e a cena é logo abandonada. Tem uma outra cidade, um outro ambiente no qual o Kay vai fazer uma investigação, e que é uma cidade inteira de sucata, de ferros enferrujados, de bronze, de cinza, de marrom, que é uma cidade muito triste, e que tem um personagem que explora crianças, e que aquilo é obviamente uma metáfora sobre o trabalho escravo das grandes corporações na China e na Ásia. Aliás, Denis Villeneuve, isso é outra coisa que me decepcionou bastante. Como os temas que o Villeneuve quer tratar, mesmo que aqui e ali, ele trata de uma maneira óbvia demais. Então é isso, o filme não é exatamente um desastre, mas foi muito decepcionante para mim, apesar de eu já saber que a maior parte da crítica tá gostando, mas esses são os meus argumentos
pelos quais eu acho que ele foi um pouco decepcionante. Eu vou escrever mais sobre o filme, vou colocar a crítica aqui embaixo. Também vou colocar críticas de A Chegada e Os Suspeitos, que são outros filmes do Denis Villeneuve. E como eu falei, eu vou fazer hoje a primeira promoção aqui do canal. Se você é inscrito no canal, o que você precisa fazer para ganhar esta mochila de Blade Runner 2049, ó, é trazer mais inscritos para o canal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma meta bem possível, bem próxima, que é quando o canal atingir 200 inscritos. Então, quando a gente chegar em 200 inscritos, eu vou sortear para todos esses 200 inscritos essa mochila. Então, se você se interessa em ganhá-la, você chama seus amigos, divulga nas redes sociais, fala com seus amigos da vida real sobre o canal. E como que você se inscreve? Se você está assistindo no computador, você pode se inscrever clicando aqui embaixo. Se você está assistindo no celular ou no tablet, embaixo desse vídeo, se você virar o celular na vertical, você tem o botãozinho de se inscrever, mais ou menos como você pode ver nessa imagem aqui. E por que você tem que se inscrever? Só para ganhar a mochila? Não, porque toda segunda e quinta tem vídeo sobre cinema, tem vídeo analisando com maior profundidade possível tanto os clássicos quanto as estreias do circuito comercial. Não esquece também de curtir o vídeo, clicar no sininho e é isso.